Dando sequência no vídeo 3, na página 28, temos operações com frações. Trabalhar neste momento operações de adição e subtração. Observação: se as frações tiverem os denominadores iguais, somam-se ou subtraem-se os numeradores. Por exemplo, 2 terços mais 5 terços mais 7 terços menos 4 terços é igual. Como os denominadores são todos iguais, simplesmente repete e soma ou diminui os numeradores. 2 mais 5, 7. 7 mais 7, 14. 14 menos 4, 10. Então, ficou 10 terços. Caso contrário, eles sejam diferentes os denominadores, nós temos um exemplo na apostila, que é 1 meio mais 3 quintos menos 1 sexto. O que eu faço no primeiro passo com os denominadores? Eu tenho que verificar e encontrar o número que seja divisível por 2, por 5 e por 6 ao mesmo tempo. Que na verdade seria o número 30. Ou seja, como é que eu obtenho isso? Mínimo múltiplo comum. Fazendo nesse processo aqui. 2, 5 e 6. Primeiro, posso pegar em ordem, né? Não tem problema nenhum. Do menor para o maior. Por exemplo, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 5 dividido por 2 não dá, tem que ser uma divisão exata. Então, repete o 5. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, próximo, 3 e 5, estou pegando 3. Estou em ordem crescente. Tá? 1, repete o 5 por 3 não dá, 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora, o próximo vai ser o número 5. Aqui repete 1, 5 dividido por 5, 1, e repete 1. E esses três números aqui eu multiplico. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, este é o menor número que dá para dividir por 2, por 5 e por 6. E aí eu passo ele para cá. O que eu faço agora? Vou pegar 30 dividido, aqui ó, dividido por 2, dá 15. 15 vezes o numerador, que é 1. 15. Mais, próximo, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes o numerador, que é 3, 18. 18. Agora vem o menos. Menos. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 1, 5. E aí soma ou diminui o que tiver, as operações que estiverem aí. Então, 15 mais 18, 33. Menos 5, 28. 28 sobre 30. Como os dois são números pares, eu posso dividir por 2, simplificar por 2, né? Então, 28 por 2, 14. 30 por 2, 15. Então, 14 sobre 15 avos. Tá? Seguindo a multiplicação. Um exemplo. 3 quartos vezes 2 quintos. Posso multiplicar em linha reta. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Também os dois são pares, então eu posso simplificar pelo mesmo número. No caso, 2. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Ou eu poderia fazer o seguinte, ó. 3 quartos vezes 2 quintos. Como eu tenho um número aqui, um 2 no numerador e um 4 também, e são pares, eu posso simplificar. Numerador com denominador. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, 4 dividido por 2 vai me dar 2. O que sobrou no numerador? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Então, a resposta é a mesma. Tá? Na divisão eu tenho ali como exemplo 1 meio dividido por 3 quartos. Como é que fica? 1 meio vezes 4 terços. O que vai acontecer? Ó? Repete a primeira fração, que é 1 meio. E qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. E inverte a segunda fração. Como é 3 quartos, vai ficar 4 terços. E isto vai ser uma multiplicação. Eu posso multiplicar isso aqui em linha reta, como exemplo anterior. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Simplifico por 2, porque são pares os dois. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Na potenciação,
O que é potenciação? Por exemplo, 2 expoente 3. A base, expoente e o 8 é o resultado. O que significa isso? É 2 expoente 3. Esse expoente 3 me diz quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Quantas? 3. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aí nós temos algumas observações, propriedades, né, da potenciação. Por exemplo, 1. A expoente n. A vezes A vezes A e assim por diante. Exemplo, 4 expoente 2. É 4 vezes 4, 16. Número 2. A expoente 0. Todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Exemplo, 5 expoente 0, 1. Número 3. A expoente 1 é igual ao próprio A, ou seja, 6 expoente 1 é o próprio 6. 4. A expoente menos n. Quando o expoente for negativo, inverte a fração. Então vai ficar como se fosse aqui tivesse 1. Então vai ficar 1 sobre A expoente n. Só que este A tem que ser diferente de 0, que eu falei anteriormente, que não pode ser 0 no denominador. Por exemplo, 3 expoente menos 1 é a mesma coisa que 1 terço. Ou 2 terços na menos 1 é a mesma coisa que inverte. O que é numerador fica denominador, o que é denominador fica numerador. E o expoente fica positivo. Então dá 3 meios. O número 5. A expoente n vezes A expoente m. O que significa? Ó, é a base A é a mesma base. Então eu posso usar uma regrinha, ou seja, quando as bases forem iguais, eu somo os expoentes. N mais m. Por exemplo, 3 expoente 2 vezes 3 expoente 4. A base é 3. Então, 2 mais 4, 6. E 3 expoente 6 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, multiplicando tudo isso aqui, vai ser igual a 729, tá? Número 6, A expoente n dividido por A expoente m. Então, A expoente n menos m. Um detalhe, este A também tem que ser diferente de zero. Exemplo, 5 expoente 5 dividido por 5 expoente 2. A base é igual, permanece a base, 5 menos 2, que é igual a 3. 5 expoente 3, que é 5 vezes 5 vezes 5, 125. Resumindo, quando for multiplicação, conserva a base e soma seus expoentes. Quando for divisão, conserva a base e diminui os expoentes, tá? Na potenciação 7, A expoente m elevado na n. Basta multiplicar m vezes n. Exemplo, 3 expoente 2, expoente 2. Então, multiplica 3 expoente 2 vezes 2, 4. Aí faz 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. E na 8, A sobre B, tudo isso no expoente n é a mesma coisa que se eu separar. É como se fosse aqui tivesse 1, né? Então vai ficar A expoente n, B expoente n. Também o B tem que ser diferente de 0. Exemplo, 5 sextos expoente 2 é a mesma coisa que 5 expoente 2, 6 expoente 2, que é 5 vezes 5, 6 vezes 6, 5 vezes 25, 6 vezes 6, 36. Ok?